Ó Pai, agora nós vamos ouvir a tua santa e bendita palavra. E eu creio, Senhor, que o teu filho, Senhor, o Senhor já falou ao coração dele para transmitir a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Que nós, a igreja do Senhor, possamos estar de coração aberto, com a mente aberta para recebermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem através do teu filho para as nossas vidas. Que o Senhor use ele, Senhor, com ousadia. Que o Senhor use ele, Senhor, ó Pai, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, e que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, Senhor, através da ministração desta palavra pela vida do teu servo, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu vou aproveitar que você está de pé. Eu sempre peço para os irmãos sentar, mas hoje eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Apocalipse 22, por favor. Glórias a Jesus, meu irmão. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Aleluia, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Apocalipse 22, o versículo de número 13, por favor. Depois a gente vai lá para João 11, tá? Onde eu vou pedir para você deixar aberto, tá bom? Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Apocalipse 22, versículo de número 13, bem conhecido. Todos acharam, irmãos? A minha versão diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. João 11 agora, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo de número 25. Por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Todos acharam, irmãos? Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25. Minha versão diz assim: Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ou algumas versões dizem, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Pode assentar, meus irmãos. Irmãos, nós temos uns negocinhos hoje no final do culto. Aí o pastor Francisco já encostou no meu ouvidinho e falou assim: irmão, nós temos uns negócios aí no final do culto. Eu falei: pastor, é bênção, né? Ele: bênção. Só cuidado com o horário. Eu falei: amém, pastor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, diz o ditado, né? Brincadeiras à parte, irmãos, mas Deus vai falar aos nossos corações, então vamos dar uma palavra bem simples, mas que fala acerca do seu Jesus que não mudou, do meu Jesus que não mudou. Meus irmãos, eu me emociono diante de Jesus porque Ele é tremendo. Hoje de manhã eu vim para a escola bíblica, né? E às vezes me ataca uma dor na panturrilha, irmãos. Eu não sei o que é isso, e dói e perturba bastante. Aí eu no ensaio o tempo todo com dor, esticando. Aí eu fui para casa, né? A gente ficou a tarde inteira hoje aqui de novo, com esses abençoados aqui, desse grupo de louvor. É gostoso demais estar com essa galera, irmãos. A gente se diverte, às vezes se estressa um com o outro, daqui a pouco já está todo mundo dando risada de novo. E Jesus vai usando a vida deles para a glória dele. Irmãos, aí eu tava com a dor e eu fui para casa, irmãos. Aí antes de vir para cá, começou, atacou que eu falei: Jesus amado, que negócio é esse? Que coisa insuportável, mano. E eu subi até mancando, a Gilmarinha até me viu, ela falou: mas por que tá mancando? Irmãos, eu sei que... Eu não sei se você acredita em milagre não, mas eu acredito, meu irmão. Eu falei: Jesus, o Senhor me trouxe aqui, eu vim te adorar, Jesus. Tem uma responsabilidade. Eu dobrei meu joelho ali, eu orei, coloquei minha mão e falei: eu te expulso. Meus irmãos, e pra glória de Deus, eu não tô sentindo nada, irmãos. Nada. Meus irmãos, o nosso Jesus, Ele faz milagres. Eu falei: Senhor, eu quero levar a Tua palavra, Jesus. Então, faz milagre, Jesus. E meu irmão, aquele que nós lemos em Apocalipse, o Alfa e o Ômega, ou seja, né?
a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. O primeiro e o último. O único, o derradeiro, não há outro igual. Ele ainda vive, meus irmãos. Ele ainda vive, Ele ainda opera em nosso meio. Ele ainda opera na nossa igreja, meu irmão. Ele ainda levanta mortos, Ele ainda sara feridos. Não há ferrolhos, não importa. Que se fechem diante da voz desse Deus, meu irmão. Não há circunstância adversa que proíba o agir de Jesus. Ainda não existiu circunstância que pôde parar o seu Jesus, o meu Jesus. Ainda não existiu, meu irmão. Ainda não relataram, não conseguiram ainda compreender o quanto esse Deus é poderoso e quanto que Ele faz. E a gente, o povo doido como é a gente que fala glória a Deus, às vezes começa a gritar e alguns acham que a gente é meio doido. A gente experimenta dessa graça. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária. Aleluia, aleluia. E esse eu sou, o mesmo eu sou que apareceu para Adão, né? Como nós estamos aprendendo com o nosso professor Rafa, que na viração do dia, não sabemos se todos os dias, mas diz a palavra que naquela viração do dia, eu acredito que todos os dias, Jesus descia e falava com ele. O mesmo eu sou que apareceu para Abraão e falou, eu tenho um chamado para você. O mesmo eu sou que apareceu para Moisés e diz, olha, eu sou o que sou. Esse mesmo eu sou que lá na frente morreu na cruz por mim e por você. Ele ainda é o mesmo, meu irmão, e ele ainda se mistura com a gente no culto. Oh, glória, meu irmão, aleluia. Ele ainda se mistura conosco, ele se faz presente, e ele ainda toca os corações, ele ainda aquece as almas, ele ainda sonda os seus pensamentos, esquadrinha a sua mente, ele ainda aquece o seu peito, ele ainda te chama, ele ainda quer te transformar, te libertar, te curar. Ele ainda é o mesmo. Oh, meu irmão, e é um privilégio para nós falarmos desse Jesus e estarmos diante dele. Irmãos, por que nós lemos isso? E nós vamos aqui então entrar para a glória de Jesus. Eu vou obedecer o que o meu pastor pediu. Então vamos rapidinho. João 11, meus irmãos, muito conhecido. Certa ocasião, alguém chega para Jesus. Jesus está na sua peregrinação. E alguém chega para Jesus e fala, Jesus, tem um recado muito triste para o Senhor. Eu vim aqui trazer uma mensagem para o Senhor muito triste. Lázaro, aquele a qual o Senhor ama, que o Senhor tem muito apreço, está muito enfermo. E Jesus, ouvindo aquela palavra, ele vira e fala o seguinte, olha, essa enfermidade, ela não é para a morte. Ela não é para a morte. Jesus estava, irmãos, mais ou menos mais de um dia de viagem da ocasião em que Lázaro havia se encontrado enfermo. Mas Marta e Maria, que era irmã de Lázaro, aflita em sua casa, manda um mensageiro ir ter com Jesus. Porque, irmãos, Marta e Maria, elas eram muito íntimas de Jesus. Uma certa ocasião, Jesus está passando, né, numa das cidades. Então ele entra para a casa dessas duas mulheres, e então acontece aquela ocasião que você bem sabe, lembra da escolinha bíblica? Eu sei que isso é meio antigo, mas você vai lembrar sim. Na escolinha bíblica você aprendeu que Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e ele entrando, Marta estava toda afobada com o que ela tinha para fazer, mas Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou ali se alimentando do que Jesus tinha para ela. Começou a se alimentar. Ô, meu irmão, para entender. Se nós aqui, Jesus começa a usar pecadores, transgressores, como todos nós somos, diz a Bíblia que nós somos assim. E às vezes Deus está usando um profeta, um irmão, seja lá como que você queira intitular, e aquilo te prende, e começa a te encher de uma maneira extraordinária, porque é a palavra do Senhor. Imagina o próprio Verbo encarnado, sentado e dando uma aula. Meu irmão, Maria, eu acho que ficou presa, mas Marta não. Marta estava preocupada e ainda falou, Jesus, o senhor não está vendo aqui que eu tenho um monte de coisa para fazer aqui? Maria está aí sentada, manda ela vir me ajudar. Aí Jesus fala, Marta, você não está entendendo? Maria escolheu a melhor parte, que dela não vai ser tirada. Ela escolheu a melhor parte de assentar, ou seja, o resto é resto. Deixa as coisas para depois.
Então Marta e Maria, elas tinham uma intimidade. Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro. Eram grandes amigos de Jesus. Irmãos, que privilégio, né? Que privilégio desses três personagens. Jesus entrando na casa deles, visitando, ensinando da palavra. E é da mesma forma com a gente. Parece, meus irmãos, que eu particularmente quando eu leio esses trechos da Bíblia, me soa assim, né, um privilégio muito alto, porque eles estiveram com Jesus, o Verbo encarnado ali, podendo abraçar, podendo chorar, Senhor. Mas, irmãos, o próprio Jesus falou que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, são aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, nós somos muito mais bem-aventurados do que, por exemplo, Marta, Maria, Pedro, João, que viram Jesus. Jesus, uma certa vez, falou isso para Tomé, né? Tomé, toca aqui. Você está incrédulo? Toca aqui. Você mesmo vendo, você foi incrédulo. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Meu irmão, eu quero lembrar você que o Jesus que entrou na casa de Marta e Maria é o mesmo Jesus que está disposto a entrar todos os dias na nossa casa. É o mesmo Jesus que possui morada nas nossas casas. É o mesmo Jesus. A nossa ocasião, o nosso momento não exime, irmãos, a diferença, não tem diferença, melhor dizendo, não tem diferença entre aqueles homens. Irmãos, se a senhoria diz, toma posse dessa verdade. O Jesus que andava encarnado, é claro que hoje ele não está mais encarnado, mas ele prometeu que estaria conosco. É o mesmo Jesus, meu irmão, que se nessa noite não estiver habitando dentro da sua casa, em nome de Jesus, se você tomar posse, ele vai entrar. E ele vai fazer morada. Então, irmãos, eles eram muito íntimos de Jesus, e quando ocorre essa situação de enfermidade, Lázaro já estava doente há um tempo, e então bate um desespero em Marta e Maria, porque naquela ocasião específica, Jesus não estava do ladinho deles. É justamente, irmãos, o louvor que nós louvamos hoje, né? A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. É justamente, está falando dessa história de Marta e Maria com relação ao seu irmão Lázaro. Meus irmãos, imagina, Jesus está a centenas de quilômetros de distância. E a morte ali batendo perto, batendo na porta ali, pedindo passagem, querendo tomar o seu irmão. Mas, irmãos, é muito diferente de uma circunstância a qual elas viram e presenciaram Jesus ressuscitando mortos. O meu irmão está morrendo, mas Jesus não está aqui. Cadê Jesus? Cadê Jesus? O meu irmão está morrendo. E agora, onde Jesus está? Onde Jesus está? Meu irmão, naquela época não tinha zap. Para passar um zap e falar, Jesus, onde você está? Manda sua localização para mim, que eu vou mandar um mensageiro. Que cidade que o senhor está? Está muito distante? Vou chamar um Uber para o senhor vir. Não tinha isso não, irmão. Era na sola mesmo, era muito distante. Então, quando elas mandam um mensageiro ir falar com Jesus, ele já estava muito enfermo. Então, quando o mensageiro chega lá, que Jesus vira e fala, olha, essa enfermidade não é para a morte. Diz a palavra do Senhor que Jesus ainda ficou 2 dias naquela mesma cidade. E quando Jesus vai chegar lá na frente, onde nós vamos chegar, já faria 4 dias que Lázaro tinha morrido. Ou seja, quando o mensageiro chega para falar com Jesus, Lázaro já tinha morrido. Lázaro já tinha morrido e Jesus vira para o camarada e fala assim, enfermidade não é para a morte. Meu Deus do céu, meu irmão. Meu Jesus. Meu irmão, isso é muito intrigante, muito demais, muito intrigante. Porque aqui no capítulo 11 vai narrar o seguinte, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava, tanto é que quando o mensageiro chega para falar, fala, olha, aquele que o Senhor ama, que o Senhor tem apreço. Não é aquele que ama o Senhor, não, é aquele que o Senhor ama. Todos sabiam que Jesus amava Lázaro. Tinha uma intimidade muito grande. Aquele a qual o Senhor ama, não aquele que ama o Senhor. Irmãos, e aí eu vejo que é muito interessante, porque a gente começa a aprender o seguinte, o fato de nós amarmos ao Senhor,
não nos exime, ou melhor dizendo, melhor completando, o fato de Deus nos amar, não nos exime de termos problemas na vida. Sexta-feira nós estávamos aqui em nosso GCA, e o Espírito Santo trabalhou em nosso coração, dizendo, bem próximo disso, acerca de Paulo e Silas na prisão. Estavam à dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo que mandou, olha, atravessa a Macedônia, levaram uma sova, levaram uma surra, foram presos, passaram a noite na cadeia, todo ensanguentado, mas louvando a Jesus. E experimentaram o sobrenatural de Deus, meu irmão. Que quando a cadeia tremeu, aquelas vidas aceitaram a Jesus, chegou a salvação, porque havia um propósito. E é a mesma circunstância aqui. Às vezes nós entendemos e pensamos, pelo fato de nós sermos amados por Deus, nós não vamos sofrer nada na vida. Ah não, mas está escrito lá em Salmos que praga nenhuma vai chegar à minha tenda. É bem verdade. Está escrito lá que as enfermidades vão ser expulsas e tal. É bem verdade. Mas Jesus disse que no mundo nós teremos aflição. Também é bem verdade. E meu irmão, pelo fato de Jesus amar Lázaro, não eximiu a morte de Lázaro. Muito antes da morte, não eximiu nem a enfermidade, porque eu creio que Lázaro sofreu um bocadinho antes de morrer. Todos nós, seres humanos, quando estamos enfermos, moribundos, como diz os mais antigos, ou prestes à morte, prestes a morrer, às vezes o sofrimento é muito grande. É muito grande. Muitos já passaram por circunstâncias dessas com familiares e vê o sofrimento. E muitas vezes a gente olha e fala, Senhor, mas essa pessoa não merecia passar por isso. Meu irmão, o fato de nós sermos amados por Jesus não vai eximir isso. Não vai eximir de a gente ter enfermidade, de a gente ter desemprego, de a gente ter desavença, de ter perseguição, de a gente ter desemprego. Enfim, várias coisas, meu irmão, de termos falta disso, falta daquilo. Não vai eximir. Muito pelo contrário, meus irmãos. Às vezes, muitas vezes, por servirmos a Jesus, o calo aperta mais. O cinto aperta mais. E o Espírito Santo nos falava na sexta-feira aqui no GCA, se você não quer ter dor de cabeça na vida, preocupação, não sirva a Jesus. Fica longe disso. Como assim, Felipe? Nossa, você está falando isso num culto de domingo, você está maluco? É realidade, meus irmãos. O próprio Jesus falou, olha, eu não vim só para trazer paz, não. Eu vim para colocar filho contra pai, pai contra filho, mulher contra marido, marido contra mulher. O próprio Jesus falou isso. Então, irmãos, o fato de servir Jesus muitas vezes nos coloca em situações que nós não queremos. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que se a nossa vida é para a glória de Deus, as coisas vão acontecer para a glória de Deus. É gostoso, meu irmão, quando a gente olha para a passagem de Lázaro e a gente foca no milagre extraordinário, o último milagre, salvo engano, que Jesus fez em vida. Extraordinário milagre. E a gente consegue dar aquele glória. Mas quando a gente se depara, meu irmão, com uma situação dessa, um amado de Jesus passar por uma circunstância dessa, ninguém quer passar. Mas, meu irmão, nós vamos ver aqui que o ocorrido, ele foi para a glória de Deus. Meu irmão, como ter fé quando os nossos olhos físicos, ou quando a realidade de morte é totalmente visível, ou quando as circunstâncias da vida é totalmente visível, a realidade está ali. A realidade está aqui, está acontecendo. A minha realidade não é de um futuro que possa acontecer uma problemática, uma enfermidade, uma morte. Não, está acontecendo. A minha circunstância atual, a minha realidade atual é essa aqui. Eu estou enfermo, eu estou passando por isso, por aquilo outro. Essa é a minha realidade, essa é a minha circunstância atual. Olha o meu lar, olha o meu casamento, olha como está. Olha a minha conta bancária, olha o emprego que eu tenho. Olha as circunstâncias do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto, do meu marido, da minha esposa. Olha a circunstância real a qual eu vivo. E aí, de repente, eu vou levar um recado para Jesus. E a circunstância é real. Só que quando o recado volta, já aconteceu, porque eu pedi ajuda para Jesus. Eu falei, Jesus, socorre-me. Socorre-me, Jesus. Mas aconteceu.
Quando o mensageiro voltou, Lázaro já estava morto. Mas essa enfermidade não é para a morte. Como não é para a morte? Jesus, o Senhor não está entendendo, Jesus. O Senhor não está entendendo. Essa é a minha realidade, essa aqui é a minha circunstância. Não é que não é para a morte. Já morreu. Não é que não vai acontecer, Jesus. Já aconteceu. Meu irmão, e como ter fé numa circunstância dessa quando Jesus está falando, olha, não é para a morte. Ou quando Jesus está falando, eu estou cuidando. Eu estou à frente, eu estou no controle, não se perturbe, não toma a frente, não toma a circunstância. Eu estou cuidando, não faça isso, não faça aquilo, eu estou cuidando, espera, aguarde. Como ter fé, irmãos, numa situação dessa? Não é para a morte, mas está morrendo, está aqui, está morrendo, ou já morreu. Meu irmão, a gente olhar a história e nos depararmos com a consequência, porque o livro nos relata, é fácil passar por uma circunstância, é muito mais difícil, é muito mais desagradável. Mas Jesus disse para aquele mensageiro, não é para a morte. E quando aquele mensageiro sai, é claro que a Bíblia não relata isso, porque Jesus só fala, essa enfermidade não é para a morte. Ele não fala nada, o mensageiro vai lá e fala de volta. Não, ele não fala nada, ele só fala de enfermidade não é para a morte. E aqueles que estavam seguindo a Jesus, Jesus falou o seguinte, olha, Lázaro dorme. Aí eles ainda falam, né, Jesus, se ele dorme, está tudo certo, ele vai acordar. Aí Jesus falou, não, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu. Aí quando Jesus, depois de 2 dias que Jesus vai falar para eles, vamos voltar lá, aí eles falam, não, aí só pode ser brincadeira, né? Só se for para a gente ir lá levar uma coroa de flor, né? Já vamos passar no caminho, vamos comprar uma coroinha para Marta e Maria, né? Comprar um vasinho de flor, alguma coisa assim, já vamos preparar para o luto. Quem sabe se vestir de preto, não sei qual era o costume. Porque nós estamos indo para lá e a cenário, o Senhor está falando que já morreu. E Jesus falando, não é para a morte. Meu irmão, que coisa, né? Meu irmão, Jesus, olha, ele é tremendo demais. Ele é muito tremendo, meu irmão. Ele é muito tremendo. Ele é extraordinário, meu irmão. Ele é extraordinário. Os milagres nossos, nas nossas vidas, as nossas circunstâncias, não é baseado naquilo que nós vemos. Não é baseado naquilo que nós esperamos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Nós estamos acostumados a ouvir que Jesus, ele não chega atrasado. Certo? Quem nunca escutou? Jesus não chega atrasado, né? Tem até um louvor do Renascer que fala, né? Ele não chega atrasado, a hora dele é perfeita, sua maneira é perfeita. Jesus, ele é perfeito, meu irmão. Porém, a gente quer colocar Jesus no nosso quadrante, no nosso mundo. A gente enquadra Jesus na nossa forma de justiça, a gente enquadra Deus na nossa forma de justiça. Ah, não, justiça para mim é isso, então Deus é assim. Ah, não, fulano tem que ser assim, mediante a que eu entendo, porque Deus para mim é assim. Não, dessa forma aqui não pode fazer, não pode, dessa forma não pode acontecer. Porque se for assim, eu entendo que Deus não... Meu irmão, mas quem diz que Deus está à nossa condição? Não está. Meu irmão, aquele que criou todas as coisas, aquele que é a justiça, está muito além do que nós podemos entender, meu irmão. Meu irmão, saiba de um seguinte, de um porém. Jesus, Deus não está à nossa disposição para tratarmos nós como filhinhos mimados que precisamos toda hora de um presentinho para nos sentirmos importantes ou porque nós merecemos. Não está, meu irmão. Lá em Romanos vai dizer que tudo é para a glória de Deus. Tudo que Deus fez e faz ou vai fazer é para a glória dele. Independe do meu conforto ou desconforto. Tudo é para a glória dele se a minha vida estiver no controle dele, meu irmão. Tudo é para a glória dele, todas as coisas. Meu irmão, e discorrendo, então Jesus começa a voltar ao encontro de Marta e Maria. E é bem verdade que às vezes nós temos fé, ao mesmo tempo que nós duvidamos.
Quem nunca passou por isso? Tô cheio de fé. Deus falou comigo hoje. Eita glória, amanhã pode vir qualquer situação que é pé na porta. Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se vir porta, eu já vou chegar com a voadora, com os 2 pés na porta e tal. Aí quando vem a porta, meu irmão, primeiro a gente não consegue nem saltar para dar voadora, né? Mas nem pegar no trinco para tentar abrir, a gente... Eu falo, não vou pôr a mão nesse negócio, não. Irmãos, às vezes é a realidade. E a gente sabe que Deus está falando conosco, vai, faz. Eu vou fazer, vai acontecer, eu estou trabalhando e tal. E a gente, é verdade, é verdade, é verdade. Aí daqui a pouco passa. Porque, irmãos, nós somos matéria, carne. E nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Meu irmão, mas é totalmente. E quando tem essas circunstâncias de sermos totalmente dependentes dele, não é só no culto que nós precisamos ser dependentes dele. Não é só chegar no culto para eu ser cheio. Não, meu irmão, se nós não tivermos a condição de sermos cheios todos os dias, todos os momentos, queremos Deus. Não por uma religiosidade, mas por sentir aquilo, por ser transformado, por fazer milagres para a glória de Deus, sermos usados para ganhar almas, para fazer maravilhas. Se nós não tivermos essa condição, meu irmão, de vivermos todos os tempos, não tem como. Vai ter momento que a gente vai fraquejar. A Bíblia é repleta de histórias assim. Homens de Deus que fizeram fogo descer do céu, daqui a pouco veio uma mulher e falou, vou te matar. Caiu em depressão. Tinha matado 1000 homens, 1000 profetas de Baal. Aí a Jezabel falou, vou te matar. Aí o profeta falou, ixi, vou para a caverna. Tinha acabado de ver Deus agir, irmãos, nós somos assim. E eu quero usar como base isso lá para a gente já adiantar bastante, já em João 11. Isso que eu pedi para você deixar aberto, o versículo 21 até o versículo 27, nós vamos embasar isso que diz assim, ó, a minha versão. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus está voltando. E antes de chegar de fato à aldeia onde elas estavam, Marta já soube disso. Não sei se Jesus mandou alguém falar que ele estava chegando, porque havia muitos judeus que estavam ali reunidos nessas circunstâncias, envolvidos nisso, para poder acalentar as ilutadas. Então, antes de chegar, não sei qual foi a circunstância, mas Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando lá. E Marta foi, antes de Jesus chegar, ela já foi correndo ao encontro de Jesus. E ela fala isso, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Meu irmão, ela dá uma circunstância assim, oh, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas, meu irmão, ela sabia que Jesus à distância poderia operar milagre. Jesus fez isso antes de acontecer isso aqui. À distância, quando um centurião chegou lá, o meu servo está nessa circunstância, ele falou, eu vou lá, não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Ele falou, então tá bom, pode ir lá que ele vai estar curado. À distância. Jesus poderia ter operado à distância, meu irmão, ele não operou o milagre. Aí Marta chega desesperada, ela poderia ter dialogado, Senhor, por que o Senhor, quando eu mandei um mensageiro lá, o Senhor já não enviou a palavra profética e se moveu o espiritual e já tocou no material e no físico e já trouxe de volta a vida. Ela fala, Senhor, olha, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei, Jesus, eu sei. Se o Senhor falar, vai acontecer. Aí ela já se encheu de fé. Aí a gente vai continuar lendo aqui, ó, versículo de número 23. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí, irmão, na fé já era para ela dar um glória, sair no manto, no mistério, rodopiando, sapato, sei lá como que, né? Mas não, aí ela fraquejou de novo. Aí ela disse, olha, e disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí ela já fraquejou de novo, né? Ela já falou, ele vai ressuscitar, mas eu queria agora, né? No último dia. Aí declarou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Ai, meu Deus. Quem crê em mim, ainda que morra, ou ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, não era um pastor falando para ela, não era um rabino, não era um profeta falando para ela, que já seria extraordinário. Mas era a própria vida, aleluia, aleluia. Era a própria vida, meu irmão, falando para ela, eu sou a ressurreição. Você não está entendendo? Quem está falando com você aqui é a própria vida. Aleluia, oh glória.
E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Pergunta ele a Marta. Respondeu-lhe Marta, sim. Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta não respondeu para Jesus, olha Jesus, eu creio que ele vai ressuscitar. Ela deu uma escapadinha, ela falou, Senhor, eu creio sim que tu és o Messias, o prometido, o enviado. Eu vou ficar aqui na espera, Jesus. É mais ou menos isso que ela quis dizer a Jesus, né? Olha, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas eu vou ficar esperando. Ela não falou, eu creio que o Senhor vai ressuscitar meu irmão. A resposta dela foi até sábia, porque ela não mentiu, meu irmão. Ela poderia falar, sim, Senhor, eu creio, eu sou vitória. Não, mas ela não falou isso. Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, eu imagino que a Marta ficou só na intercessão ali. Só na intercessão, O que vai acontecer? O que vai acontecer? Meu irmão, e às vezes nós somos assim. Nós temos fé no momento, daqui a pouco nós já estamos embaixo de novo. Deus fala uma coisa, a gente profetiza, testemunha, às vezes a gente ora por pessoas, a gente põe a mão em vida, Senhor, eu determino que isso aconteça. Mas às vezes acontece conosco, ou dentro da nossa casa, com as nossas circunstâncias, a gente fraqueja, a gente não tem fé suficiente para falar, não, Jesus vai fazer. Porque é muito fácil, meu irmão, a gente tentar interferir o problema dos outros. É muito fácil, porque se não acontecer, eu fiz a minha parte. Aí Jesus que não quis fazer. Mas quando é o nosso, a gente precisa colocar a nossa fé em prática, porque se não acontece, nos fere. Essa é a grande realidade. Nos fere porque o Senhor, eu orei, por que não aconteceu? Agora orar pelos outros, se não acontecer, irmão, sinto muito. Vamos continuar orando, hein? Vamos continuar na fé. Mas com a gente dói, machuca. E a gente não quer colocar a nossa fé em prática e sermos testados ao ponto de falar, a minha fé não alcançou tal coisa. Não consegui não, eu vacilei, hein? Não consegui esperar em Deus, eu não consegui, eu quis agir com a minha mão, porque esperar no Senhor requer paciência, requer calma, tranquilidade e muita fé. Não, eu quero agir na força do meu braço. Então a gente não quer pôr a nossa fé em prática, porque se não der certo, a gente vai ver que a nossa fé foi pouca. E a gente ser confrontado, muitas vezes a gente não quer não. Não quer ser confrontado, meu irmão, essa é a realidade, meu irmão. A gente quer, às vezes, fingir numa hipocrisia que às vezes a gente acha que Deus não está sondando a gente, né? Que a gente é super crente, que a gente tem super fé, que nada nos abala. Sabe, eu sou fiel, eu sou tremendo, meu irmão. Sabe, acima de mim é só avião, e olhe lá, às vezes de vez em quando umas nuvens quando tem. Acima de mim, meu irmão, eu estou em outro nível, eu estou em outro patamar espiritual, você não está entendendo. Eu jejuo, eu oro, eu subo um monte, eu vou para lá, vou para cá, eu faço isso, aquilo. Mas quando vem de fato a realidade e nos confrontar, meu irmão, às vezes a gente treme. E isso, meu irmão, prova para nós que nós somos dependentes do Espírito Santo. Prova para nós que nós somos falhos, transgressores, pecadores, barro, nós somos barro. Como diz lá em Coríntios, né? Um vaso de barro com um tesouro inestimável dentro. A glória não vem de nós, a força não vem de nós. Como o professor Rafa falou de manhã, nem a fé que nós temos vem da gente. É dom de Deus. Olha só que coisa tremenda. Aí às vezes a gente quer crescer o nosso ego, né? A gente quer ser grandão, mostrar. Mas Jesus nos conhece. Meu irmão, a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, para a gente terminar, lá para o versículo 32, vai dizer o seguinte: tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, se lançou aos pés e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a irmã falou a mesma coisa. Porque Jesus mandou chamar Maria, falou, Marta, vai lá, chama Maria, fala que eu quero conversar com ela. Quando Maria escutou, porque Maria não saiu correndo, ela ficou sentada lá. Quando ela escutou que o mestre chamava, ela depressa saiu correndo. E quando ela sai correndo naquela pressa para encontrar com Jesus, todos os judeus que estavam ali, junto com o luto dela, né, naquele momento de luto, também acompanhou ela. Falou, ixi, ela vai para o túmulo chorar, vamos lá, né, para não ficar sozinha. E todo mundo acompanhou. Aí, versículo de número 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Meu irmão, o verbo vivo que desceu do céu, olha isso, meu irmão, isso é lindo demais. E perturbou e perguntou, onde o puseste? Quando Jesus viu o desespero de Maria e todos aqueles também chorando junto com ela, a dor, era a mesma dor que Jesus estava sentindo, meu irmão, porque Jesus amava aquele homem. Ele se perturbou. Meu irmão, foi a mesma condição de morte de cruz. A mesma condição, eu preciso morrer pelo Felipe. Eu me importo com esse
cara, com esse camarada, eu me importo com ele, eu preciso morrer por ele. Eu me perturbo em ver a condição dele, que se eu não morrer por ele, ele vai padecer no inferno para a sua eternidade. Eu preciso morrer por ele. Eu preciso morrer pela irmã Gonçala. Eu preciso morrer pelo pastor Francisco, pelo irmão Ronaldo. Eu preciso morrer pela igreja Herdeiros do Rei. Foi a mesma condição, meu irmão. Jesus se perturbou e naquele momento diz o menor versículo que nós temos na Bíblia. Jesus chorou. Esses dias o Dani leu aqui, o filho do Sandro. Ele leu aqui, Jesus chorou. Foi esperto, né? Para decorar bem facinho, né? Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Meu irmão, imagine, Jesus chorou por aquela condição de ver a situação pecaminosa, de morte, da fragilidade do ser humano. Jesus chorou. Meu irmão, eu conjecturando, pastor, já estou acabando, tenha paciência. Eu conjecturando, eu fico pensando em Jesus, né? Pensando o que ele ia fazer lá na frente, meu irmão. O que ele já ia fazer, tipo, olha, eu vou morrer por eles, eles vão ter a vida. Sei lá o que passou na cabeça de Jesus. Mas ele chorou. Disseram então os judeus, vede como o amava. Então, quando os judeus também veem Jesus chorando, eu falo, olha como ele amava ele. Nossa, ele amava mesmo Lázaro. Ele está chorando. Meu irmão, a Bíblia, pelo que eu me lembre, os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado, eu não lembro nenhuma circunstância que Jesus chorou, que a Bíblia pelo menos relate. Uma circunstância de milagre, assim, que Jesus foi e fez um milagre e tal, que tudo tinha um propósito, não era só para a pessoa sair felizinha, não, era tudo um propósito. Mas quando Jesus operava um milagre, eu não lembro de a Bíblia falar, Jesus chorou por isso. Eu acho que foi a primeira vez que ele chorou assim em público, né, por conta de uma circunstância adversa. Versículo número 37, mas alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Meu irmão, olha só, a multidão. Mas este daí não foi aquele que curou lá, o cego lá? Não foi aquele que curou lá a distância, a filha do camarada lá? Ele também não podia ter feito com Lázaro? E meu irmão, e às vezes nós somos assim, ó. As pessoas começam a falar, mas você não é o fulano que está indo para a igreja lá? Eu estou indo lá. Ah, mas e aí? E o milagre? Que situação, hein? Mas que situação que você se encontra, mas você está indo para a igreja, essas coisas não é para estar acontecendo com você, não. Às vezes a multidão fala. E quando é o espiritual querendo apontar a gente? Mas você não está indo lá todo culto, está faltando nenhum. Às vezes vai debaixo de chuva, mó frio. Está indo lá perder tempo. Está indo lá perder tempo, acorda para ir na escola bíblica, às vezes faz jejum, passa mó fome. E a circunstância, olha a sua vida, você não tem vergonha não? Larga isso aí para lá. O espiritual às vezes nos acusa, e às vezes sem ser o espiritual, o nosso eu vai falar, será que vai dar certo isso aí? Ah, mas será que vale a pena esse negócio? Eu estou fazendo, mas não está acontecendo, não, mas e aí? Mas Jesus fez com o Sandro. O Sandro deu um testemunho que a irmã ia subir o monte, ele pôs a mão lá, a rota do joelho, milagre de Deus, e comigo não está acontecendo. Meu irmão, as circunstâncias da vida nos provam assim. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Porque a circunstância disso aqui, meu irmão, para a gente finalizar, foi como nós louvamos. Mas ele vem aí e vem para decidir. Se o seu caso está perdido, ele faz o impossível. Porque ele tem poder, ele nos faz vencer. Sim, ele é o meu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Meu irmão, foi ele que chegou. Aleluia. Aí ele chegou, aleluia, aí ele chegou, meu irmão. Aí ele chegou e falou, olha. Aí a gente vai lá para o versículo de número 41, para a gente finalizar, aleluia. Diz assim... Desculpa, número 40. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Porque um versículo antes, no versículo de número 39, Jesus fala para Maria. Jesus disse: tirai a pedra.
perdão, para Marta, né? E Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já 4 dias. Meu irmão, diz os estudiosos, eu não sei se isso é verdade, os estudiosos, eu não sou muito estudioso não, mas eu ouvi dizer, que existia dentro da cultura judaica, dentro dos rabinos, que até o 3º dia, diz os judeus, que um homem poderia orar pelo outro, um bom homem, né, poderia orar pelo outro e ele ressuscitar. Mas depois do 3º dia, pela decomposição humana, por toda a situação química que nosso corpo possui, fisiológica e tudo mais, diz eles que ao 4º dia só Deus. Eu ouvi dizer isso, né? Eu não sei se eu não sou judeu, mas eu ouvi dizer esse negócio aí. E aí, meu irmão, eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque o cerne do Evangelho de João é para provar que Jesus é o Verbo encarnado. O livro de João é para provar para todos os judeus, para todos os gentios, para toda a humanidade, que o Cristo que se fez carne era o próprio Deus que se fez presente. Meu irmão, então quando Jesus fala Marta, Maria, pessoal, tirai a pedra, primeiro que ele está falando, olha, o que você pode fazer eu não vou fazer, tira você, não seja tão folgado, já vou fazer milagre. Então você faz a sua parte que eu faço a minha, vai lá e tira a pedra que eu vou ficar esperando. Aí quando eles vão lá, eles removem a pedra, meu irmão, aí entra de fato o eu sou, o dono do universo, o Verbo vivo encarnado. E ele fala, olha, para que todo mundo, ele ora ao Pai primeiro e fala, Senhor, para que, eu creio que o Senhor faz milagres, eu creio que o Senhor me use, mas eu vou falar aqui em alta voz para todo mundo ver, para todos os judeus ver, que eu sou Deus, porque já faz 4 dias que está morto, então eu vou gritar bem alto, Lázaro, sai para fora. Lázaro vem para fora e diz a palavra de Deus que Lázaro sai todo, né, atado, não conseguindo andar, meu irmão, e eu imagino a festa. Aí Jesus ainda fala, tirai as ataduras. Mas, meu irmão, todo esse evento aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Não foi para Deus mostrar para Marta e Maria que elas, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não, Jesus não estava falando para Marta e Maria, tá vendo? Fica aqui no pedestal, tá vendo? É Marta e Maria, são minhas amigas. Não, ele estava fazendo aquilo para a glória dele, para a glória de Deus, sendo exaltado. Então ele provou, irmãos, para todos nós, que ele tem domínio sobre a vida, sobre a morte, sobre a eternidade, sobre o futuro, porque ele é Deus. Esse Jesus, meu irmão, é o Jesus que te comprou, que me comprou. E ele nos chama a uma realidade de transformação. Ele nos chama, meu irmão, a vivermos não aquilo que nós queremos, mas aquilo que ele quer, aquilo que ele preparou, aquilo que ele chamou. Ele nos chama para que a nossa vida seja para a glória dele. Não é para que a nossa vida seja em glória. Não, é para que a nossa vida seja para a glória dele. Meu irmão, e isso só aceita quem tem maturidade. Nós precisamos alcançar. E que o Espírito Santo, meu irmão, faça nós alcançarmos essa maturidade. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E que o Espírito Santo também trabalhe no coração do pastor, que eu já estou atrasado, pastor. Deus abençoe.